almas mais soltas estão desse lado, mais livres. E aí estão todos os que precisam se apertar uns aos outros. Bom, enfim, um dia analisaremos o que diz a Torá sobre isso. Diga, são carentes. Carentes, esses. E os daqui são mais seguros, mais fortes. Muito bem. Aqui são os típicos. Quando terminamos para a treinadora da natação, depois tem uma consulta. Terminamos. Pode ser que possa fazer uma mitzvah importante aqui na comunidade. Depois me lembre aí agora. Ok. Muito bem. Boa noite, então. Como estamos, pessoal? Microfone. Boa noite, então, de novo para todos. Estão todos bem? Todos bem? Todas bem? Então, eu só quero lembrar algumas questões de procedimento. Vamos ver se deixam a Silvia em paz, se ela pode prestar atenção e me corrige, porque questões vinculadas a procedimento têm que ser coordenadas com a Silvia também, certo, Silvia? Então, a primeira é que, como já sabem, e se não sabem, agora sabem também, amanhã a aula das quintas-feiras, vocês, os que estão aqui, geralmente vêm somente às quartas, os que vêm nas quintas vêm somente às quintas, mas tem alguns que vêm de vez em quando a ambas. Então, saibam que o curso das quintas era um curso que vai terminar amanhã. É um curso que tinha como tema cinema e pensamento judaico, e nós vamos fazer uma sessão especial de finalização no cinema das Belas Artes, com um filme que vamos projetar lá, que se chama Minha Lua de Mel Polonesa. E quem quiser vir, eu acho que ainda tem alguns ingressos. Eles têm um custo, mas é um custo solidário, nenhuma pessoa fica fora por razões financeiras. Se alguém quiser participar, é só conversar através da Silvia, com a CIP, e vamos conseguir o ingresso sem problema nenhum. Tá bom? O horário é horário da aula, 7h30. 7h30 no cinema diretamente. É um filme que ainda não está em cartaz, que vai passar a cartaz depois desse avant-premiere, que é só para a CIP, na quinta-feira, 7h30, ou seja, amanhã, no Cinema das Belas Artes. Acho que alguns ingressos ainda ficaram. Como? Custa R$30 a princípio, mas qualquer um que tiver alguma dificuldade, que não seja por isso, que não venha, como todas as atividades da CIP, quem tiver alguma dificuldade, nós resolvemos. Comunidade, isso não é um negócio, não é um cinema, não é uma bolsa, não é um banco, é uma comunidade. E a primeira prioridade nossa é, muito bem, está me gravando, faz bem, pode fazer isso. Tudo bem. Assim? É bom? Ok, então, convidados se falam com a Silvia e ela pode organizar isso. Quem puder pagar os R$30 sem problemas, não, simplesmente se comunica com a CIP. Quem preferir algum desconto, alguma forma diferente e demais, sem dificuldade nenhuma, não precisa pensar duas vezes por essas razões, nada. Nós fazemos desse modo o bar mitzvah, o casamento, a conversão, o seder de Pesach. Isso é uma comunidade. O principal e o primeiro e o segundo e o terceiro é que estejamos juntos. O demais é circunstancial. Tá bom? Sempre lembrem disso para qualquer vez que eu convide vocês a qualquer coisa que tenha algum custo. Eu lembro sempre isso também, mas quero que fique muito claro para todos, por favor, mesmo se um dia eu não dizer isso com todas as letras, sempre é assim. Tá bom? Então, isso primeiro. Segundo, estamos estudando a possibilidade com a Silvia de ver se eventualmente uniríamos de novo os grupos, talvez nas quintas-feiras. Eu gostaria de saber se fosse essa a proposta. As pessoas que estão aqui poderiam passar as quintas-feiras, ou está todo mundo já organizado o ano, poderia só no ano que vem? Vamos fazer, eu quero ver um pouquinho como se distribuem as votações. Isso não vai acontecer amanhã, não se preocupem, nem em semana que vem. Estamos testando nossas possibilidades para esse ano ou para o ano que vem. Como seria?
Levantem a mão os que acham que com antecedência de uma semana ou de 2 semanas poderiam se passar para as quintas. Levanta a mão quem conseguiria fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. Abaixar as mãos. Quem não conseguiria levantar as mãos, é importante saber, porque estamos que não votam nunca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entendi. Estamos metade e metade. Tá complicado. Ok. Muito bem. Tá dito. De todo modo, ok, terminou. Esse foi o segundo anúncio. Terceiro anúncio. Esse é o último, depois entramos na nossa aula. Terceiro anúncio. Nós vamos ter acho que a quarta-feira que vem, nós não vamos ter aula aqui. Vai ter isso, não vamos ter aula a quarta nem na quinta. Mas tudo bem, depois na semana seguinte vamos ter aula de novo. Uma vez que não vai ter aula. Quem quiser vir de todo modo, vai ter aqui uma outra atividade que não tem nada a ver com o nosso curso aqui, que é um debate sobre drogas. E então, para poder prestigiar essa atividade, nós não vamos dar aula aquele dia. Quem quiser pode vir a esse evento. Quem não quiser, não está obrigado a vir, porque vem aqui, como não tem aula, então tem que ir a essa outra atividade. Não, acho que a princípio não, porque não é parte do programa, não tem nenhuma relação com o conteúdo, inclusive, nem com a proposta. Então, são mais do que convidados, é fácil, porque no mesmo dia, na mesma hora, mas não é obrigatório e não tem nenhuma relação com o que nós estamos estudando. Tá? Sintam-se convidados e ponto, e não obrigados. Esse é o espírito, Silvia, certo? Estou representando bem os combinados. Ok. Tem perguntas ou tem anúncios? É um debate na quarta. Na quarta, acho que embaixo, suponho que embaixo. Não sei. Imagino que deve ser embaixo, não sei. Ok? O debate é interessante, claro, interessante igualmente. Justamente por essa razão, estamos cedendo o espaço e o público para que possam se unir todos os que quiserem naquela atividade. É muito interessante e muito recomendável. Só que essas são as condições. Entendia que era importante tanto para o Fundo de Bolsas como para as pessoas que estudam no curso que saibam que se trata de outra proposta. Tá bom? Temos mais anúncios? Acho que não. Como estão? Como se sentem? Bem? Semana que vem, continuamos. Eu? Quer saber por mim? Não sei, não decidi ainda. Eu não participo no debate, mas imagina, então, talvez vou ouvir um pouquinho. Não sei. Não sei ainda. É o que acabei de falar, Natan. É exatamente o que acabamos de dizer com detalhes. Não é para repetir de novo o que já falamos. Tá tudo bem. Obrigado, Natan. Lembramos e dissemos e explicamos de que se tratava. Debate, de drogas, horário, dia, está tudo aí. Quem dá aula entende o que está acontecendo aqui, né? Obrigado, Isabel. Muito bem. Precisamos de um coração amplo e de muito sorriso e paciência aqui para andar juntos. Bom, então falando nisso, justamente nosso tema de hoje é o capítulo seguinte nas grandes histórias e narrativas bíblicas, certo? Nós tivemos 2 encontros há 2 semanas atrás e na semana passada inclusive com um rabino convidado falando sobre Yaakov, Esav, Leá e Rivka, Leá e Rachel, certo? E vemos lá vários aspectos de um grande assunto como era a resiliência.
falamos um pouco, talvez não tudo o que queríamos, mas um pouco sobre o lugar da mulher, algumas mulheres. Se sentem que faltou, eu estou disposto a trazer mais algumas coisas. Ok. Mais alguém opina desse modo? Que das mulheres faltou, que queriam ouvir algo a mais? Eu posso trazer. Eu tinha também essa sensação, mas temos outros assuntos para tratar. Mas o seguinte capítulo é Yosef, seus irmãos e vários outros temas. Diga. Naquela passagem da escada. Não é uma linha de pergunta, é um pouquinho mais. Desculpe, eu vou tentar ser rápido na pergunta. Claro. Quando Yaakov sai da aldeia, né, e vai, enfim, em direção, isso, que ele vai em direção para conhecer a tribo nova, né, e tem isso. Vai fugindo do irmão, exatamente. Que ele tá no deserto, ele está andando, ele não sabe, né? Ele está andando, ele não sabe exatamente onde ele está indo, e tem o episódio da escada. E eu acho que foi bem discutido, e eu acho ele um episódio, como várias outras passagens dessa história, interessante, porque dá múltiplas possíveis ângulos de interpretação. Certo? E depois, eu fiquei pensando, depois da aula, quando Yaakov volta para encontrar o irmão, e me ocorreu que isso, eu vou falar dessa forma, não sei se estou falando certo, mas me ocorreu que poderia ser algo como o destino de Yaakov, que talvez desde o começo ele soubesse que ele algum dia voltaria para fazer as pazes com o irmão. E o que a Torá fala disso? Em algum momento isso é pensado, é discutido? Existe essa ideia da predestinação ou do destino em si? A questão da predestinação de destinos talvez escritos ou deliberados ou digitados, mandados, organizados, pré-organizados por alguém ou não, ou talvez formulados de outro modo, a grande pergunta de qual é a liberdade que temos, que consiste essa liberdade, quais são os limites. Escolhemos tudo, escolhemos algo, escolhemos em base a algumas determinações que não podemos escolher. Esse é um tema enorme, independente dessa história específica. Não, tudo bem. A pergunta formulada me permita tentar responder um pouquinho, de algum modo que nos permita andar e continuar nosso percurso. É uma pergunta que poderia se tocar um pouco com nossa história, mas é um pouco, porque com esse critério nós poderíamos dizer se estava predestinado que Jacob ia ser o escolhido e não Esav, e se estava predestinado que Rachel ia ser estéril e ia ter somente 2 filhos. Nós podemos aplicar essa pergunta a qualquer parte da história. A pergunta em si mesma é uma pergunta enorme, um tema tão grande que nós dedicamos um curso de 1 ano, quando somente existia o pensamento judaico das quintas-feiras. 1 ano inteiro dedicamos a isso, ao livre-arbítrio. Ano inteiro. Toda quinta-feira só falamos sobre o livre-arbítrio, visto por um monte de fontes e de épocas e de pensadores e demais. Eventualmente, se interessa, podemos talvez fazer um mini curso disso de novo, ou reunir umas pessoas que se interessem por isso. Se tiver uma inquietude pessoal, já sabe, esse também é um convite que todas as quartas-feiras e as quintas-feiras fazemos. Quem estiver interessado em algo específico pode marcar comigo. Vocês estão aqui e nós os consideramos membros de nossa comunidade, e os rabinos estamos à disposição de vocês para isso. Essa é a principal função que temos.
Um médico atende pacientes, um rabino atende uma pessoa que está interessada num tema. Tem pessoas que leem livros e discutem com o rabino, sem problemas. Ou que um dia tem uma inquietude sobre si próprio, sobre a fé, sobre a não fé, enfim, sobre a ética, sobre a educação, sobre múltiplos assuntos. Então, se esse fosse o tema, os que me conhecem sabem que esse é um dos temas que mais me fascina. Eu me dediquei a ele muito tempo, é o tema do meu doutorado. Eu volto, na minha opinião, o judaísmo principalmente fala disso, em tudo, em tudo. As festas se tratam disso, não somente Pesach, que fala de liberdade, todas, na minha opinião, se tratam disso. E as histórias da Bíblia, todas, de algum modo, remetem a isso. Então é um tema enorme. Tá? Só para te dizer que entrou num oceano, não é uma pergunta pontual. E por isso não podemos respondê-la agora. Tá? A Torá não diz, o texto mesmo, só para responder dentro do contexto do que estamos fazendo, não diz que isso estava predestinado. Não diz em nenhum momento. A narrativa bíblica é o contrário. Dá a entender que as pessoas escrevem seus destinos. Essa é aparentemente a narrativa principal. A voz mais forte da Torá é sempre essa. Depois, os leitores da Torá de diversas épocas têm ideologias diversas. E dizem, não, isso aconteceu porque precisava ser assim para que possa acontecer aquilo que estava predestinado. Essas leituras acontecem. Temos isso no Talmud, bastante, no Midrash, bastante, e em interpretadores da Idade Média e modernos também. Grupos diferentes. Mas a Torá, a linha da Torá, nunca faz essa meta-leitura da leitura. Ela conta simplesmente o texto. Então, não só que não faz, sino que não poderia fazer esse tipo de leitura. Não tem um orador que diz, que reflete sobre, que faz uma reflexão sobre o que está acontecendo. Vai contando. A reflexão é de quem lê depois. Tá? Então, por enquanto é isso. Muito bem. Então, entendi que teve só uma mulher, uma pessoa, não sei se era uma mulher ou um homem, que eu não ouvi bem, que te falou que achava que a questão das mulheres faltou um pouco. Os demais se sentem bem? Que continuamos com... Aproveitem que estou sendo muito democrático hoje. Isso não acontece todos os dias. Mas, última vez, faltou demais sobre a mulher ou vamos diretamente a Yosef? Levantar a mão quem acha que faltou demais. 2, 3. Fechamento. Ok, tá bom. Conciliadora. Ok, tá bom. Vamos, sobre isso? Sobre a mulher? Bem, eu queria dizer que também porque eu tive uma insistência na aula do rabino convidado por isso. Mas eu achei interessante quando no início da fala dele, eu gostei muito da fala dele, achei lindo que ele falou sobre gratidão, mas no início da fala dele, ele meio que comentou que discutir o lugar da mulher meio que não valia a pena, que era uma perspectiva feminista. Eu quero dizer que depois da sua fala, na última aula, para mim como mulher foi isso, a sua. Foi porque eu percebi que você se dispõe a discutir esse lugar. Eu acho que ele chegou com uma proposta que ele não ia se ater a isso. Mas, para mim, foi muito importante para refletir a questão da construção da resiliência na perspectiva do feminino. Eu acho que as mulheres, como grupo excluído da sociedade, precisam pensar a questão da resiliência. Senão a gente fica numa luta com o patriarcado que acaba se tornando uma luta chata, porque você pode ficar aprisionado numa situação de queixa. Então, eu acho que discutir o lugar da mulher não é uma discussão feminista, é uma discussão de liberdade e social. Por isso, acho que seria interessante se você pudesse dar um fechamento hoje. Depois de tudo isso, aceito ainda mais entusiastamente o desafio. Mas não entendi como se relaciona isso com o que eu falei. Não, que você se predispõe. Que me predispôs. Já no tema da aula, você coloca
Já falei isso. Exatamente. É verdade, é verdade, é verdade. Essa é uma observação mais do que sutil. Verdade. Tudo bem. Tem muitas pessoas, muitos oradores, e muitos professores, e muitos rabinos, e muitas linhas, e ok, estamos aqui para aprender de muitos. Por momentos preciso me sentar de vez em quando ainda, porque o pé também tem sua própria vontade e não resolveu ainda fazer o que dizem os médicos. Os médicos dizem que já deveria estar bem, 100%, está 75%, então de vez em quando preciso sentar. Mas conseguem ouvir, certo? Muito bem, vamos dar então esse fechamento. Nosso tema principal, quando estávamos falando sobre toda essa história familiar e de vida individual também de Yaakov e Esav, um pouco dos pais Isaac e Rivka, e depois principalmente de Leá e Rachel, era um dos temas centrais que sim falamos e que conseguimos inclusive levar nosso convidado a falar bastante também sobre a resiliência, e também falamos isso na vez anterior. E a partir de lá nós queríamos ver também qual era o lugar da mulher dentro desse assunto. Na minha opinião, nós podemos focar isso nas três figuras principais que aparecem neste relato, que são Rivka primeiro, e depois Leá e Rachel, mas também em algumas pinceladas na figura de Diná, que é a única filha de Yaakov, na figura de Tamar, que é uma figura que não mencionamos aqui, mas se já estamos falando de mulheres, já estamos me puxando a falar desse tema, ela é necessária. Vou explicar depois quem é. E de algum modo, na forma em que o Midrash, ou seja, o comentário criativo, subjetivo dos rabinos do Talmud, então, a forma em que o Midrash resgata duas figuras abandonadas na narrativa, que são as concubinas de Leá e Rachel. Então vamos tentar dedicar alguma linha a cada uma dessas figuras, e sobre cada uma vamos nos focar em um aspecto específico, que é o aspecto da resiliência, a questão de como elas se recolocam diante de uma situação nem sempre favorável. Essa é a parte que queremos tocar. Poderíamos tocar outras, mas como estávamos nesse caminho, e esse não é um curso sobre as mulheres do Tanakh, existe um outro curso, a Rabina Fernanda estava dando sobre isso, nós podemos fazer outro curso um dia, que se chame isso, Mulheres do Tanakh, ou somente sobre estas mulheres, sobre esta história, poderíamos ter uma ou duas aulas mais. Mas nós queremos dar um fechamento e entrar em Yosef. Então vamos dedicar a cada uma destas figuras que falei uma ou duas linhas, e depois vamos continuar com Yosef. Também convidadas as pessoas que quiserem, homens e mulheres que quiserem conhecer e discutir mais esta leitura, não importa se é feminina ou feminista, se é de homens ou de mulheres, mas é do aspecto feminino. Eu concordo muito com essa colocação, é algo que nos compete a todos. Não interessa quem somos, e não interessa quem é o leitor. Muito bem, então, sobre Rivka, nós temos duas coisas bem importantes na questão da resiliência. A primeira é que Rivka cresce, segundo a própria narrativa bíblica, num ambiente interesseiro, hostil, enganoso, assim como é descrito o ambiente familiar da Rivka, quando Eliezer, que é o servo de Abraão, vai buscar uma esposa para o filho de Abraão, que se chama Yitzhak, encontra a Rivka e ela se destaca por como atende ele. Então, uma leitura machista diria, tadinha, o único mérito que tem é que ela atende, ela serve, ela está levando água. Ou uma leitura que busque reivindicar um outro lado possível, que construa uma sociedade com maior igualdade, com menos
estereótipos rígidos, poderia dizer, não, Rivka se destacou porque ela teve iniciativa. Ela sai sozinha. Ela fala sozinha com o estrangeiro. Ela decide, por cima do que ele dizer, que ela vai dar a água e vai dar água também aos camelos ou burros, não sei não lembro o que tinha Eliezer, e também a Eliezer. E depois ela é consultada se ela quer ir com Eliezer para casar com Yitzhak. Isso significava deixar a família para sempre, na época. Não tinha internet, não tinha avião, não tinha barco, não tinha nada. Acabou, se despedia, terminou. E nesse contexto, que obviamente era muito machista, veio Eliezer a falar com Lavan e Betuel, que são os homens só, o irmão e o pai. E ele. Rivka está fora. Estão decidindo a vida dela. E eles dizem, Nikra lanara venishalet pia. Ou seja, vamos chamar a jovem e vamos perguntar sua opinião. De repente, algo que parece um contrasentido no texto. Então a mulher de repente parece que tem uma outra posição, outra postura. E chamam a Rivka e perguntam se ela quer ir, e ela diz que sim. E perguntam, você quer ir já? E ele diz, já. Aí o Midrash faz uma festa enorme, diz como ela é decidida. Rivka ficou como símbolo da pessoa determinada, que sabe o que quer, inclusive numa situação não muito favorável, que sabe sair e transformar e ver a oportunidade. Muito bem. Esse é um lado da Rivka. O segundo é que Rivka muda as cartas. Ela não sabe que Yaakov e Esav vendeu a primogenitura, não vendeu, que ela decidiu que tinha que ser Yaakov. Nós, leitores que temos certa compaixão por Esav, podemos não gostar disso, achar que isso é um engano dos filhos, preferir um filho ao outro, enganar o marido. Verdade, podemos pensar tudo isso, mas do ponto de vista da colocação, da postura da mulher nesse espaço, ela foi extremamente determinada e ela ganhou. Quando ela pede a Yitzhak para abençoar Yaakov no momento de fugir de Esav, também ela é muito determinada, e lembramos isso, sim, falamos aqui, que ela diz, abençoe o Yaakov, e diz a Yaakov, você seja abençoado e saia daqui para salvar sua vida. Por quê? Porque não quero enterrar. Muito bem, lembraram aí? Alguns ouvem com muita atenção, parabéns. Não quero enterrar meus dois filhos, não quero perder meus dois filhos. E nós nos perguntávamos por que perder meus dois filhos, se Esav vai matar a Yaakov, porque ela vai perder os dois? E qual era a resposta? Exatamente. Ele não vai ser aquele filho dela, nem aquele filho menos querido. Essas colocações de Rivka são recolhidas, inclusive, depois em literaturas, em poemas modernos também, escritos por mulheres e por não mulheres, de modos muito fortes, falando de resiliência feminina. Do ponto de vista social, não é que ela sofreu algo, mas ela se colocou de um modo determinado, colocou uns valores determinados, podemos concordar com eles mais ou menos. Essa foi Rivka. Next, Leá e Rachel, nós conhecemos, vemos a história, sabemos que Lavan empurrou a Leá para ela ser esposa antes de Rachel, e isso aconteceu. O Midrash diz, tem duas linhas que leem a intimidade de Leá e Rachel. Porque ninguém entre os sábios estão dispostos a simplesmente virar a página e fazer como fazem muitos dos professores que temos hoje em dia, que nos contam simplesmente a história oficial. Vão andando, a história oficial é a história dos homens. Os sábios do Talmud não faziam isso. Eles iam abrindo cada personagem e se perguntando com coragem o que sentiu em tal momento, o que fez em tal outro. Por exemplo, eles se perguntam o que fez Rachel a noite que o pai entregou a irmã
no lugar dela. Rachel sabia que Jacob estava apaixonado por ela e trabalhou 7 anos por ela. Será que Rachel também estava apaixonada por Jacob? E durante esses 7 anos eles se olhavam, e se piscavam, e se esperavam, e de repente veio o papai e mudou tudo. Isso não interessa a ninguém, não importa. Aos sábios do Talmud, 2000 anos atrás, importou, e muito. Escreveram páginas e páginas e páginas sobre isso. E como se sentiu Lea? É ter que estar no lugar da irmã. Ter que estar com um homem que não quer saber nada com ela, que está com ela enganado. Que sentiu pelo homem, que sentiu pela irmã, que sentiu por ela. Essas coisas aparecem no Talmud. Ninguém pense que não. Aparecem mesmo. E as fantasias ou não, digamos, as formas de completar essa história, de criar a resiliência, de como cada uma se recoloca nessa situação imposta, são diversas. Alguns dizem que uma chorava, ou que a outra chorava, ou que Jacob era um insensível. Alguns atacam Jacob, alguns atacam Leá, alguns atacam Rachel, alguns atacam a maioria atacam somente Lavan, e vem nos 3 vítimas. Mas a maioria dos Midrashim dizem que Lea e Rachel eram 2 irmãs muito boas amigas e que elas eram cúmplices dessa situação dos homens imposta e se ajudavam. Se ajudavam ao ponto de que Rachel dava conselhos a Lea sobre como conviver melhor com Jacob, até que ela chegou a esse papel. Outros dizem que não, que Rachel sofria e sofria e sofria pensando que Lea que pegou o lugar dela. E outros dizem que não, que Rachel era amada e Jacob esperava ela e Lea era a pessoa que somente sofria. E por isso foi fértil, afinal. Então tem leituras compensatórias ou resilientes sobre a posição e a postura e a atitude transformadora para dentro e para fora dos 3 nessa situação. De Lea especificamente, não sei se eu falei com vocês sobre a questão dos nomes, de como ela dá nomes a seus filhos. Eu cheguei a falar isso? Sim? Contei aqui? Os primeiros 4 filhos, que nos primeiros 3... Isso fiz em compensação na aula passada, justamente. Tá, então, se lembram disso, essa também é uma ação resiliente importantíssima. Lea vê nos primeiros 3 filhos, resumindo a ideia para aqueles que não lembram, vê nos primeiros 3 filhos simples ferramentas para ver se ela consegue agradar alguém. Como se vê a si própria também. Desculpa. Agradar a Jacob. Exato. Para agradar a Jacob. Mas diz, Reuven chama Reuven porque Deus viu minha tristeza e me deu um filho para que meu marido me queira. E Shimon, Deus ouviu e assim por diante. Levi, agora meu marido vai ter que me acompanhar e assim por diante. E nada acontece. Ela continua sempre nesse lugar. Até que com Yehudá ela diz: Apam odet Elohim. Não fala mais. Né? O filho não é mais uma ferramenta. E o objetivo da vida dela não é mais agradar ninguém. Ela é por ela. E a partir desse momento tudo muda. Porque o nome de Yehudá, que aliás que dá o nome aos judeus, Yehudá, tribo de Yehudá, Judá, judeus. Yehudá, Yehudim. Ou seja, essa também é uma mensagem importante. Do feminino para a resiliência, a autoafirmação. Ela diz a Pam Ode. Pela primeira vez fala em primeira pessoa. Ela é alguém. Ela é alguém quando expressa gratidão. A gratidão é uma forma de resiliência também. É uma forma de dizer: eu mereço. Eu posso. Eu sou digna. Por isso, estou recebendo algo e por isso agradeço. As pessoas acham que quando você está agradecendo, geralmente está numa posição de fraqueza, de vulnerabilidade. Porque está dizendo: eu não podia sozinho, você me deu algo, obrigado.
certo? Mas nem sempre. Agradecer também é reconhecer. Recebi, talvez merecia, talvez porque podia. Muito bem. Então, essa é a parte, essa outra parte de Lea. E também falamos de Rachel, que ela reclama, não fica passiva, ela reclama que ela quer ser fértil. Acho que isso falamos também. Pede, não chegamos a dizer isso? Falei. Que pede que Jacob reze, e Jacob diz, seu assunto, eu não estou no lugar de Deus. E os sábios criticam Jacob, alguns, e outros dizem, não, Jacob é um adiantado da sua época. É uma pessoa que está disposta a estar com uma mulher pela mulher. Não porque ela é uma fábrica de crianças. E não pela função social da mulher. Não por ela. E a resposta de Jacob é essa posição, que também é uma mudança de paradigma. Então, isso falamos de Lea e Rachel. Rivka, Lea e Rachel, esses são os três assuntos principais. Diná sai sozinha, e nós sempre nos focamos nessa história de que ela aparentemente foi violentada. Existe uma leitura que diz que não, que ela também se apaixonou pelo filho de Shem, e que foram os irmãos que tornaram isso uma guerra, os que não entenderam a linguagem do amor, né? Que esse filho de Shem se apaixonou por ela de verdade, e ela também. Essa leitura, eu gosto dessa leitura, além de que é mais tranquila, é menos violenta, mais happy end. Eu gosto porque também pelo lugar que dá não somente ao amor e à paixão, à mulher. Porque essa leitura se apoia em que Diná saiu sozinha, ninguém mandou ela, e não saiu porque era ingênua. Saiu porque ela queria, talvez como Eva, pesquisar, entender, ir além. Não queria ficar lá enclaustrada na casa. Saiu. Essa saída é um além, um pulo. Mas, claro, existem essas outras leituras. O Midrash diz que tanto Diná como Bilá é a concubina de Rachel, que é a que aparentemente criou a Yosef e a Benjamim, tá? Porque Rachel tinha uma saúde fraca e morre no parto de Benjamim. Então, aparentemente, ficou muito pouco tempo com Yosef e com Benjamim. Com Benjamim nada, e com Yosef muito pouco tempo. Então, aparentemente, quem criou os dois filhos dela, de Rachel, foi Bilá, que era a concubina dela. Tá bom? Lea e Rachel trouxeram cada uma a sua concubina, e Jacob teve filhos com as 4 mulheres. Certo? Lembram disso? Muito bom. O Midrash resgata isso num momento estranho. Eu contei isso já alguma vez em outros fóruns. Quando os irmãos vendem a Yosef, que é a história que já nos toca, e já vamos entrar nela com isso que estou dizendo agora. Quando os irmãos vendem a Yosef, dizem ao pai o quê? Que Yosef, como? Morreu como? Uma forma trágica? Comido, engolido por um animal, por uma fera, por um animal, por uma vez. Muito bem. E o que acontece então? Então Jacob entra num luto terrível. E a história continua. Aí nos contam, aí o foco da narrativa bíblica vai a Yosef no Egito. Certo? Não nos conta mais nada dos irmãos. Só que, e sabemos dos irmãos e de Jacob somente quando eles precisam ir a Egito para pedir comida porque tem seca. Certo? Lembram dessa história mais ou menos? Já vamos voltar a Yosef daqui a pouco. Muito bem. Agora, o Midrash vai um pouco mais longe e diz: tudo bem, Jacob ficou muito triste. E os irmãos vão saber quanta culpa sentiram ou não sentiram. Mas Diná e Bilá morreram de verdade.
Isso diz o Midrash. Bilá, acabei de dizer, a concubina de Rachel, a que criou Yosef. Tá? Lembram que na época as mulheres se casavam e traziam mais uma mulher ao matrimônio. Era uma serva. Um tipo de poligamia. Então ela ficava, Bilá era a concubina de Rachel. Quando Rachel morreu, Bilá cuidou dos filhos de Bilá e dos filhos de Rachel. Os filhos de Rachel eram Yosef e Benjamim. E quando Yosef é vendido, o Midrash, 2000 anos depois do relato, diz: naquele dia, Jacob ficou de luto, inconsolável, mas a vida continuou. Depois de anos, vemos Jacob indo para Israel, a pé. Então não ficou com o coração tão partido que não podia fazer mais nada. Mas para o Midrash, alguém sim ficou assim, e morreu mesmo, corpo e alma. Quem foi essa? Diná e Bilá, as duas. O Midrash nos conta essa história. Como? A Torá não conta mais nada de ninguém. Mas o Midrash resgata repescagem. Como no Mundial. Aquele que perdeu e não está mais, e de repente volta. Ou Masterchef. Não sei se alguém assiste Masterchef. Eles perdem, de repente voltam e até acabam ganhando no final. Repescagem. Muito bem. Do mesmo modo, o Midrash faz uma repescagem de Bilá e de Diná, que pensávamos que já não está mais. Sim, está. Em nenhum momento alguém disse que ela morreu. Se não morreu para o Midrash, ela está viva. Está fazendo o quê? Colocando o corpo e a alma mesmo na narrativa. Não mais ou menos. Mesmo. Na minha opinião, o Midrash coloca lá uma força única. Tá bom, trágica para morrer, mas uma força única nelas. Muito diferente da que se vê na narrativa oficial sobre os homens. E o mesmo Midrash também diz que Sara morre na quase morte de Yitzhak. Lembram da queda de Yitzhak? O sacrifício de Yitzhak? O que acontece no sacrifício de Yitzhak? Quem morre? Abraão morre? Não. Yitzhak morre? Não. O cabrito morre. Mas o Midrash diz que nesse momento morre também outra pessoa. Quem é? Sara, a mãe, a mulher. Porque ela não aceita nada disso. Não aceita a passividade de Yitzhak, não aceita a submissão de Abraão e não aceita o pedido de Deus. Não precisa mais. Tamar, não falei quem é Tamar. Tamar é uma mulher que era filha de um dos filhos de Jacob. Tá bom? Jacob tinha 12 filhos. Um deles chamava Yehudá. Esse Yehudá tinha 3 filhos. Um deles casou com uma mulher chamada Tamar e morreu. Antigamente, quando morria um irmão, o que tinha que acontecer? Outro irmão assumia a esposa, porque senão ela ficava pobre para a vida toda. E também, ou se perdia a herança. Está escrito lá que se perdia o nome, mas se perdia a herança. Então o irmão tinha que assumir, mas o irmão também morre. E vem um terceiro irmão que também. E ele diz: não tenho mais filhos para você. Eu sou uma criancinha que até ele chegar à vida adulta, você vai ser uma velha. Então vai, faça a sua vida. Tchau. O que era condenar ela à pobreza. Para sempre. E aparentemente o leitor pode entender que sim havia outras saídas, mas Yehudá não se importou com ela. Então ela se fantaseia de prostituta. E conhecem essa história? Todos conhecem? Muito bem. Não? Quem conhece, levantar a mão. São a minoria, vamos ter que escutar um pouquinho. São muito minorias, são 5, não sei, 50, então.
Muito bem. Então, ela se fantasia de prostituta e Yehudá passa justamente por aí, a contrata, tem relações com ela e ela fica grávida. E pede, e quando está com ele, fica com alguns pertences dele. E depois, quando o povo quer saber de quem é o filho, por que ela está assim, grávida, etc., ela manda o recado que entreguem isso, que o dono desses pertences é o dono também do filho. E assim as coisas chegam a Yehudá. Yehudá la reconhece que ele devia muito mais cuidado a Tamar, que Tamar foi delicada, inclusive, em não fazer escândalos nem nada, porque Yehudá podia ter escondido tudo isso, de algum modo. O modo em que ela manda também as coisas não expõe 100% Yehudá, mas Yehudá assume tudo, assume seu erro, e alguns dizem que a partir desse momento muda toda a história que vamos saber depois de Yosef, porque é Yehudá quem propôs vender a Yosef primeiro, e é Yehudá quem, depois desta experiência, quando se reencontra com Yosef, está disposto a dar a vida pelo irmão. Ou seja, a resiliência feminina mudou a história de todos, dos homens também. Bom, foi uma finalização das mulheres. Acho que agora ninguém pode dizer que não falamos da mulher. Vamos voltar então agora a nosso percurso. Como estamos de tempo? Estou sem relógio. Bem, são 8:10. Muito bem, a história que segue qual é, amigas e amigos? A história de Yosef. O que lembramos de Yosef? Vamos ouvir outra voz que não seja a voz do Rabino. Suficiente por hoje. Vamos lá. Quem era Yosef? Filho? Adolescente? Filho quê? Preferido, estudioso. Preferido. Recebeu a manta do pai, era o filho amoroso, o filho dedicado. Era o preferido. Ele se dedicava mais ou seu pai se dedicava mais a ele? Eu acho que ambos. Eu acho que eles eram. Então, quem tem filhos sabe. Quem tem filho sabe que tem algum filho que ele. Ai, você ama mais. Não, ele quem me procura mais. Você dá mais atenção porque ele procura, enquanto os outros estão preocupados muito consigo mesmo, mas você ama igual. Mas ele te procura mais e você cede mais, acaba dando mais. Eu acredito que é por aí, talvez. Okay. Quem sabe Jacob teria gostado de sua defesa dele. Enfim, tinha sonhos. Yosef sonhava e Jacob sabemos que sonhava também com a famosa escada, ou com aquele anjo com o qual brigou. Então pode ser que tinha uma identificação. O Midrash depois vai dizer que se viam, pareciam muito semelhantes. Enfim, a narrativa conta que Jacob tinha uma queda, uma preferência por Yosef, e que Yosef também tinha uma preferência enorme por si próprio. Isso que acabei de dizer, que parece uma piadinha, não é só isso. Existem muitas formas de amor, senhoras e senhores. Tem pessoas que amam outras pessoas e tem pessoas que amam aqueles que amam eles. Tem pessoas que amam amar e tem pessoas que amam aqueles que amam eles, ou seja, que de algum modo se amam a si próprios através desses que os amam, né? Então, essa questão de que Jacob preferia Yosef e Yosef se preferia a si próprio, não é somente uma piada. Foi de propósito, talvez, uma das primeiras questões interessantes e importantes, na minha opinião, tem esta história. Yosef, então, também nos conta a narrativa bíblica que ele tinha automaticamente, ou por eleição própria, por escolha própria, por condescendência dos pais, ou dos irmãos, ou por bullying, não sabemos exatamente por qual razão, mas é claro que ele tinha outra função
Porque o último momento no qual Yosef fica perto dos irmãos é um momento no qual os irmãos estão trabalhando e Yosef não. E o pai manda Yosef a ver o que estão fazendo os irmãos. Talvez por exemplo, mas talvez o pai está promovendo isso, ou o pai está apoiando isso, ou Yosef sozinho se coloca nesse lugar, ou os irmãos como fazem bullying, então ele não tem outro lugar. O único que sabemos antes disso é que eles se parecem, que os dois sonham, que dão uma roupa especial para Yosef e que Yosef tem sonhos de extrema grandeza. Ele sonha que ele vai ser o chefe, o grande chefão da família. Dos irmãos em um dos sonhos e outros dos sonhos de todos, do pai, da mãe, dos irmãos. Esses são os sonhos de Yosef. E Yosef conta esses sonhos a seus irmãos e a seus pais. Sem problema nenhum, sem barreiras. Não, venham, vou contar a vocês algo muito legal que eu vi no meu sonho. Vocês todos estão lá e eu estou aí. Muito bem, e depois disso acontece essa história que já sabemos. Ele vai lá ver o que estão fazendo os irmãos e o que acontece? Os irmãos estão até aqui de Yosef e dizem: vamos matá-lo. Então aí vem Reuven. Alguma coisa boa tem que fazer Reuven, né? E diz, e pensa, e o texto diz que ele pensa. Não, ele diz aos irmãos: não vamos matá-lo, ele é nosso sangue, vamos deixá-lo no buraco e veremos o que será. E diz o texto, porque ele pensou em ir resgatá-lo depois. Diz isso o texto, hein? Reuven depois tem coisas melhores e piores. Eu não sou responsável por todos os Reuven do mundo, né? Com dificuldade posso tentar ser responsável por mim. Mas o que acontece aí? Ele vai jogar ele lá, mas Yehudá tem uma outra ideia. Ao invés de matar, é verdade, não vamos matar, não vamos vendê-lo. Aí ganhamos também dinheiro e temos... E nos liberamos dele para sempre. Dois a preço de um. Também ganhamos dinheiro e também não ficamos com ele. E também, três a preço de um. E também não matamos ele. Super. Black Friday. Três a preço de um. Então eles vêm justamente, e essa ideia surge quando vem que passam aí uns comerciantes ismaelitas e eles dizem: então vamos vendê-lo. Aí essa história tem uma questão estranha, porque não fica claro se foram eles os que os venderam ou se eles o deixaram no buraco e do poço de água os ismaelitas o levantaram e o venderam aos midianitas. Essa parte da história é estranha, mas não é nosso foco. Se hoje estivéssemos fazendo um estudo literal e quiséssemos ver a autoria da Bíblia, que é um tema fascinante, quem escreveu, este é um dos melhores exemplos para ver como a intertextualidade se chama isso, como o texto tem versões diferentes dentro do próprio texto. É incrível isso, mas isso tem a Bíblia em vários lugares. Os dois mais famosos são Gênesis 1 versus Gênesis 2 e esta história. Gênesis 1 e 2 estão assim, são duas versões, uma antes e outra depois de uma mesma história da criação. E esta história não está assim, uma primeira e outra depois, está assim. É incrível, é maravilhoso. Quem estiver interessado, já tem um tema para discutir comigo. Não, poderia ter sido até, eu poderia ter saído disso elegantemente com sua pergunta, mas não foi isso o que pensei. A ideia era modelos de leitura do próximo, ou seja, como isso, dos rivais, ou seja, como a pessoa administra, como a pessoa lê aos próximos, como os interpreta, como se identifica, onde os coloca, como os rotula. Como faz isso também com os rivais?
de que forma, através de que métodos, e como isso depois cria modelos de poder e condiciona a administração do poder. Na minha opinião, essas questões são chave e estão por trás da história. Mas estamos fazendo como fizemos com todas as histórias. Primeiro, nivelamos o conhecimento da história e depois entramos na leitura adulta, crítica nossa, né? No caminho, vamos nos tentando a dizer outras coisas, mas estamos terminando de contar primeiro a história principal e depois vamos ver isso. Poderia ter sido modelos de leitura, mas não é, porque essa é uma outra pergunta. Existe uma questão que, só para explicar isso em poucas palavras, existe modelos de leitura da Bíblia em geral. Como ler a Bíblia? É uma disciplina acadêmica, né? A leitura tradicional tem algumas premissas e uns métodos. Existe uma leitura crítica, científica, uma leitura literária, uma leitura histórica, uma leitura arqueológica, antropológica, certo? Então, essas leituras geralmente se perguntam perguntas de história, ou seja, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. E esses pesquisadores, quando leem o texto da Bíblia, chegam a conclusões muito diferentes das tradicionais. Por exemplo, que a Bíblia tem mais de um autor. E uma das provas seria isto mesmo, que se a mesma história é contada de duas formas, deve ser que foi contada por outra pessoa, com outras premissas, com outros valores, especialmente se uma contradiz a outra, como o caso de Gênesis 1 e 2, o ser humano foi criado primeiro ou foi criado último? O homem e a mulher foram criados juntos ou primeiro o homem e depois a mulher? Porque um diz uma coisa, outro diz a outra. A Yosef o venderam os midianitas ou venderam os ismaelitas? Ou venderam os irmãos aos midianitas, ou os irmãos aos ismaelitas? Quem pegou Yosef do poço? Os próprios irmãos? Ou talvez não chegaram a tirar no poço, ou venderam diretamente. Ou jogaram no poço, então depois não chegaram a vendê-lo porque quando foram buscá-lo já não estava. Então, se não estava, deve ser que um desses vendedores o pegou e o vendeu. Essas coisas não fecham se você simplesmente lê o texto seguido. Agora, se você separa, se você separa assim os versículos, tem duas histórias que fazem sentido. Que perguntou Michael? Que perguntou? Momento, Michael estava antes. Não, esta história não é de novo, não é assim como falei antes de Gênesis 1 e 2. Estou respondendo. Forma uma pergunta, respondo. Não podemos. Mas tem que responder. No mesmo capítulo, você vai lendo a história. E a história é contada como acabei de dizer. Estão os irmãos sentados, aparece Yosef. Eles se dizem entre, opa, aí está o contador de sonhos, vamos matá-lo. E um diz, não, vamos matá-lo, você está louco, eu não sou irmão, vamos jogá-lo no poço. E assim depois eu salvo ele. E outro diz, não, olha, aí tem uma caravana de ismaelitas, melhor vamos vendê-lo. Ah, é verdade, vamos vendê-lo. E aí diz o texto, e então eles venderam o irmão aos midianitas. E os ismaelitas levaram, estou contando como diz, e os ismaelitas pegaram Yosef do poço e o venderam aos midianitas. Como? Diziam que os irmãos tinham vendido aos midianitas no versículo anterior. E o leitor já não sabe o que fazer. Foram os ismaelitas ou foram os irmãos que venderam? Momento, espera. E você continua lendo e diz, e então Reuven foi salvar seu irmão do poço. Como salvar do poço? Acabei de ler que Yehudá convenceu eles de vendê-lo. Como assim? E não encontrou ele. E se desesperou. Então aí o leitor tem que parar. Dizer, espera aí,
que alguma coisa não funciona bem. Acabei de ler 3 linhas antes, não é outro capítulo, outro livro, outra pessoa. E aí vem uma teoria dos pesquisadores que dizem existia um texto que contava uma história que era: os irmãos estavam lá reunidos e queriam matá-lo, e veio Yehudá e disse: não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E o vendeu. Ponto. O vendeu aos ismaelitas, e depois segue o texto dizendo que os ismaelitas levaram Yosef a Egito. Essa é uma história. Nada a ver com Poço, nada a ver com Reuven. A outra história é: os irmãos estão lá sentados, querem matá-lo. Reuven e Yehudá nem intervêm nessa segunda história. Reuven diz: vamos jogá-lo no poço. Eles dizem: ok. Eles jogam ele no poço e Reuven pensa: depois, quando meus irmãos não vejam, vou salvar meu irmãozinho. Só que enquanto isso, vem a caravana que eles não viram nesta segunda história. E pega Yosef e leva para o Egito. Então vem Reuven, quando os irmãos foram, não encontrou. Aí essa segunda história também faz sentido. Mas a única forma de que faça sentido é que separar as histórias. E se as histórias são duas, então os autores são dois. Essa é a teoria. Nosso tema não é quem escreveu a Bíblia. Esse é outro curso. Falem com a Silvia, fazemos isso no ano que vem. Esse curso não é sobre quem escreveu a Bíblia. Esse curso é narrativas e suas mensagens críticas para o ser humano adulto do século XXI. É isso que estamos estudando agora. Então vamos voltar. Já... Obrigado. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião, falasse um ponto que foi esquecido, que é um ponto que chama atenção. Vou voltando um pouco atrás. Quando Yosef manda ele ir lá no campo buscar os irmãos, parece que tem um anjo, alguma coisa, porque ele não tem como chegar sozinho. Alguns dizem que seria um anjo, alguma coisa assim, né? De evidência previna. Isso é uma coisa bem estranha numa história teoricamente comum, que de repente aparece um anjo, enfim. Queria que o senhor comentasse que se o senhor não citou, isso tem uma relevância, né? Sua opinião. Obrigado. Bem, bem lembrado, e eu não cito outros exemplos também, como qual era exatamente o sonho, por exemplo, ou como era o manto especificamente, porque nós temos que fazer escolhas. Não sei se cada letra, mas cada palavra da Torá permitiria uma aula inteira. Nós vamos escolhendo. Então, vai ter outros detalhes que também eu, de propósito, não vou me deter neles. Mas tudo bem, já que surgiu a pergunta, falo rapidamente. Quando o pai manda Yosef buscar os irmãos, ele anda no caminho e diz que ele estava desorientado. E encontrou uma pessoa no caminho e perguntou: onde estão meus irmãos? E então, et achai anochim mevakesh, uma frase terrível, muito forte, que ficou na literatura judaica gravada, porque et achai anochim mevakesh significa eu peço meus irmãos, eu procuro meus irmãos. Essa frase solta trouxe muitas mensagens. Eu já solto aqui para que vocês pensem o que significa buscar os irmãos, o que significa procurar os irmãos, o que significa pedir os irmãos, além da narrativa. Peguem a frase solta e se perguntem qual poderia ser o conceito de irmão e que poderia significar na vida de uma pessoa adulta dizer: estou perdido no caminho e procuro meus irmãos. Uma pergunta aberta, podem responder vocês também. Enquanto isso, rapidamente, esse personagem que você perguntou aparece lá. O texto não diz que ele era um anjo, que era o Midrash. Algumas leituras depois dizem: como aparece justamente nesse momento essa pessoa? Deve ter sido um anjo. Mas essa é uma leitura com uma agenda determinada, na minha opinião. Não ruim, legal, é interessante. Mas, de novo, nós precisamos separar o que diz a Torá do que disseram os bons leitores da Torá. O
que são sempre parciais. Eles ampliam, mas ampliam numa direção, a direção possível da leitura deles. Leituras. Então, alguns dizem que esse era um anjo, outros dizem que esse era Satã, não um anjo. Sim, por quê? Porque ele deveria ter impedido que Yosef encontre os irmãos para que os irmãos não vendessem ele. E esse era o diabo. Ele levou, empurrou Yosef até a boca do lobo, se diz em espanhol. Outros dizem, não, esse era um enviado de Deus, era um anjo, porque Yosef devia chegar a Egito e passar por tudo isso para poder salvar depois os irmãos da seca. Isso se toca, está vendo? De novo entramos na predestinação. Eu, pessoalmente, já que me perguntou, me provocou, agora vou dizer a minha interpretação. Eu acho que essas leituras que dizem isso é necessário para que acontecesse aquilo e aquilo para que isto e demais, são leituras possíveis somente em retrospectiva. É mais ou menos como a pessoa que diz: eu devia ser demitido de tal trabalho porque assim depois fui a tal outro. E nesse outro eu conheci tal amigo. E graças a esse amigo eu conheci a amizade. Ou graças a isso eu aprendi a não cair em tal erro e então me tornei uma pessoa muito mais forte. Essa é uma leitura positiva, mas que só existe em retrospectiva. Quando você é demitido nesse dia, está triste e quer chutar a parede. E depois, em retrospectiva, você pode escolher, dizer, era necessário esse sofrimento para poder aprender, ou era necessário não ficar lá para poder estar aqui. Mas outra leitura, existem milhares de leituras possíveis. Outros dizem, não, esse é o único caminho, a única forma de aprender era ser demitido daquele trabalho e sofrer assim. Não, talvez você podia aprender de outro modo. Esta questão é muito importante, porque tem, às vezes, algumas histórias se fecham melhor na psique, ou em Hollywood, ou num livro, e deixam a pessoa mais contente. Mas existem leitores críticos da história, da vida, não somente de uma historinha, de uma história, da história, que dizem, eu não aceito essa questão, eu vou levar isso ao extremo, já que provocaram. Tá? A pessoa que diz, era necessária a Shoah para que haja o Estado de Israel. E estão os que dizem, desculpa, não é possível, a Shoah não pode ser necessária para nada. Nada pode ter de bom isso. E eu não assino embaixo de nada da Shoah. E de nada de um genocídio qualquer um. E deve ter outros caminhos possíveis para ter o Estado de Israel. Ah não, a Shoah era necessária para evitar que o mundo seja mais cruel. Imagina como seria o mundo se não tivesse tido a Shoah. Tem teologias que dizem, através da Shoah, e eu já falei delas e escrevi também sobre elas, através da Shoah você descobre, viu o pior do ser humano, mas também o melhor. Nessa prova você viu pessoas terríveis, as piores da humanidade, mas também as melhores, dispostas a dar-lo tudo, a morrer por outros, a se dedicar a animais no meio de tudo, enfim. E sem a Shoah não teríamos sabido. E tem outros leitores que dizem, se preciso da Shoah para descobrir essa capacidade humana, prefiro nem conhecer a capacidade humana boa. Não quero Shoah. Então não me diga que isso era necessário para aquilo. Por isso eu acho que essas leituras são muito complicadas. Esses predestinamentos retrospectivos que aparentemente nos reorganizam algo complicado, às vezes dão certo e outras não. Eu prefiro, pessoalmente, já que me perguntou, eu prefiro, com toda a dor, ficar, às vezes, no desafio do mistério, de não saber qual pode ser o sentido de tal tragédia, de tal problema,
e manter a liberdade de dizer isso é ruim. Não é que é bom porque por isso depois aconteceu isto. É ruim como é. Eu vou viver com essa dor, com essa tragédia também, e vou curtir essa outra parte boa também. E vou viver disposto a conviver com tragédias e com acertos, com momentos bons e momentos ruins, e com humanos geniais e desastres, e com aspectos divinos lindos que eu vou querer abraçar e sorrir a eles, e com aspectos divinos difíceis. Isso é Deus, é complicado. Claro, por isso estamos aqui. Foi um exemplo. Sim, porque é próximo. Chega a ser duvidar de Deus por causa disso, mas quantas no próprio Egito, quer dizer, quantos outros pogroms, quantos outros holocaustos existiram, não só no universo judaico, não, tudo bem. A formação do mundo, de uma certa forma. Tudo bem, ok. Mas nosso tema, nós temos boa capacidade de sair às vezes dos focos. Nosso tema, assim como não é a leitura comparativa ou crítica, nosso tema não é Shoah, não é tragédias e desgraças, e não é a dimensão única ou não única da Shoah. Foi um exemplo, poderia ter trazido algum outro, mas muita... Exatamente. Isso, e para isso trouxe esse exemplo. Não era analisar se a Shoah é mais ou menos... Esse é todo um outro assunto. Se a Shoah é comparável ou não, se é um genocídio ou mais, se é uma coisa completamente única, é outro tema. Podemos falar. Sim, mas foi só exemplo. Esqueça a Shoah. Estava dizendo isso porque a Shoah muitas vezes é conectada com o Estado de Israel. Então queria dar um exemplo de algo que parecia mal e que alguns dizem, através disso acontece isto. Pode ser, ninguém tem a autoridade, exatamente, mas essa expressão que significa que ninguém tem essa autoridade para dizer a história funciona desse modo porque precisa funcionar assim e somente assim pode andar. É uma teoria, uma possibilidade. Para alguns funciona isso muito bem, para outros não. Isso é tudo o que queria dizer. O exemplo é um exemplo mais forte. Vamos nos aproximar ao final da aula. Decifrar a incongruência do texto. Yosef encontrou os irmãos. Os irmãos falaram, ixi, já veio o chato, vamos matar ele. Daí eles falaram, não vamos matar, vamos jogar no poço. Daí eles jogam no poço e vê que vem uma caravana, eles correm para vender o irmão na caravana, mas vem uma outra caravana, encontra e tira, e pronto, aí tá explicada a incongruência no texto. Foi simpático e faz sentido, mas quando você vê, aí, isso se parece com outro estilo à observação dele, porque eu não contei todos os detalhes. Se você ler as palavras específicas não é possível. Já vai ver que não é possível isso. Mas tudo bem, foi uma tentativa muito boa. Muito bom, faria sentido. Com os subsídios que eu dei aqui, podia fazer sentido, mas não dá. Vai ver no texto que não consegue. Quase, hein? Quase, mas tem aí algumas para resolver desse modo. Ok, então... Vamos encerrar esta primeira parte porque nosso tempo passou já faz uns longos 7 minutos. Então, temos avançado na história de Yosef. Já nos encontramos no momento no qual Yosef já não está mais com os irmãos. Não sabemos se foi porque eles o venderam a uma caravana ou a outra caravana, ou se os próprios comerciantes encontraram ele e se venderam ele entre eles. Mas já começamos a colocar aqui algo muito importante, que é justamente como é
que cada um enxerga o outro, ou seja, lê o outro. A isso me referi. Como é que, a pergunta que vai nos acompanhar para a próxima aula, mas vai ser daqui 2 semanas, é como é que Jacob interpretava Yosef? Onde o colocava? Por que Jacob fez esses descontos? Como é que Jacob fica de luto, mas não tem tanto, tinha tanta paixão, mas ele não chega a morrer? Por que Diná e Bilá sim? O que acontece com os irmãos que estão dispostos a matar o irmão? Por que um dos irmãos não? Qual a diferença entre querer jogar ele no poço e querer vender ele? É diferente. Nos 2 casos tem riscos. E vemos os riscos lá. Por que esses 2 irmãos foram diferentes? Por enquanto é isso, enquanto às leituras. E também como Yosef se lê a si próprio. Que pensa ele de si próprio? Porque ele não tem barreiras para contar esses sonhos. O que se acha? As pessoas se acham demais, mas por quê? O que acha ele de si próprio? Será tão seguro assim? Será ingênuo demais? Será egocêntrico demais? Será inseguro, talvez. Talvez seja o contrário. Precisa se afirmar com todos esses sonhos de grandeza. Talvez seja um profeta. Talvez simplesmente contou uma revelação. Já nesta primeira parte, que ainda não entramos no momento da reconciliação, que aí é muito mais forte tudo, já começam essas questões de como lemos o outro. E em que medida o outro é um próximo ou é um rival? E em que medida o rival e o próximo são a mesma pessoa? Talvez justamente os mais próximos são os mais rivais. Muitas vezes é isso, mas tudo isso vamos falar depois. Na próxima vez, daqui 2 semanas.